Olá a todos, eu sou o professor José da Costa e este é o canal História em um Instante. O nosso conteúdo são personalidades históricas, estamos falando sobre agora sobre algumas personalidades da mitologia grega. Hoje vamos dar um parênteses e vamos falar sobre duas coisas: a gripe espanhola e a grande peste da Idade Média. Nesse contexto aí de coronavírus, entendemos que é legal fazer um vídeo nesse sentido. O que foi a grande peste? Também conhecida como peste negra, só que os historiadores estão entendendo que este nome peste negra não é muito bom, não é muito legal, tem uma conotação negativa, e entendemos agora que não é mais a peste negra o conceito, mas a grande peste é o mais ideal usar. A grande peste ocorreu no século XIV, também chamada de peste bubônica, século XIV na Europa. Ora, século XIV, a ciência não era muito evoluída, não havia muito conhecimento de vírus e bactérias. Aliás, não havia conhecimento nenhum nesse sentido, visto que a bactéria e os vírus foram vistos séculos depois. O vírus, por exemplo, foi descoberto no século XIX, bactéria um pouco antes, século XVI para XVII, e não tinha conhecimento de micro-organismos, de pequenas vidas que estavam ali fazendo mal ao ser humano. Entendia-se que a peste era um castigo divino, ou perseguição do diabo, ou algo nesse sentido aí. Mas não havia nada no sentido de que havia micro-organismos que faziam com que surgissem as doenças. Então a grande peste ocorreu na Europa no século XIV, especificamente a partir do ano 1347. Ela vinha dos ratos. Por que dos ratos? A pulga do rato picava o ser humano e uma bactéria chamada Yersinia pestis que adentrava no ser humano e causava febre, dores profundas, bulbos, intumescências, ou seja, caroços, principalmente embaixo das axilas e outras partes do corpo também. Por isso que o nome também é peste bubônica, vem de bulbo, caroços que surgiam. Grande peste matou cerca de 25 milhões de pessoas, 25 a 30 milhões de pessoas, um terço da população europeia na época. Intensificou-se principalmente porque havia contato de caravanas comerciais, contato do Oriente com o Ocidente, e ela foi cada vez mais se identificando. Também a situação precária dos esgotos, desnutrição da população, a higiene. Ora, em pleno século XXI, nós temos esses problemas de esgoto a céu aberto, higiene, desnutrição de pessoas, etc. Imagine o século XIV. Então ela foi se espalhando e matou cerca de 25 milhões de pessoas. Gripe espanhola. Sabe o que foi a gripe espanhola? Vai saber agora, em pouco tempo, em poucos minutos. A gripe espanhola ocorreu em 1918, no contexto, portanto, da Primeira Guerra Mundial. Ela tem esse nome de espanhola, embora não tenha surgido na Espanha, porque na época a imprensa espanhola deu grande atenção a esta gripe e a noticiou. No contexto da Primeira Guerra Mundial, os países não queriam falar muito, noticiar, a imprensa não queria noticiar sobre a gripe, ficava mal para o moral dos soldados dizer que havia esta gripe, e a imprensa a princípio não tocou muito no assunto, à exceção da imprensa espanhola, por isso que o nome dá-se de gripe espanhola. Mas ela não surgiu na Espanha. Alguns estudos indicam que ela surgiu provavelmente nos Estados Unidos, e de lá, nesse contato de soldados, navios para cá, navio para lá, naquele contexto de guerra, Primeira Guerra Mundial, ela foi se intensificando, se espalhando. Interessante, dois fatos curiosos sobre a gripe espanhola é que, em primeiro lugar, no estado da Pensilvânia, na cidade da Filadélfia, houve um desfile de soldados que iam para a guerra, Primeira Guerra Mundial, e o conselho é que não houvesse esse desfile cívico, essa aglomeração,
de pessoas. Só que na época a Filadélfia não deu muita atenção a essa questão. Permitiu que o desfile cívico de soldados, milhares de pessoas acontecesse. Consequência foi que a Filadélfia foi a cidade mais atingida pela gripe espanhola, com cerca de, no mínimo, 16 mil pessoas mortas, porque as autoridades não deram muita atenção a essa questão da aglomeração, acharam uma bobagem que a gripe podia se espalhar, mas a consequência foi trágica, grave, na cidade da Filadélfia, onde a gripe atingiu cerca de 16 mil pessoas. Foi a cidade mais atingida dos Estados Unidos na época, porque não deram atenção à questão do não se aglomerar. Outro fato interessante é que, como eu falei, na época a imprensa não dava muita atenção à gripe espanhola, principalmente por conta da guerra. Não queriam enfraquecer os soldados com essa questão de gripe, lançar temor. No Brasil não foi diferente. A imprensa a princípio não deu muita atenção à questão da gripe espanhola, mas ela entrou no Brasil por meio dos portos, provavelmente, contato de navios, de soldados que iam para a guerra, voltavam da guerra, soldados estrangeiros que vinham para cá, navios estrangeiros que vinham para cá, etc. E surgiu aqui, através dos portos, a gripe espanhola, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, sofreram muito com a gripe, Amazonas, enfim, outros estados e várias cidades. Também a imprensa, a princípio, não deu muita atenção a essa questão de gripe. Só que quando ela começou a se alastrar, entendeu-se que o negócio era sério. Tomou-se algumas medidas de precauções, como hoje está se tomando em relação ao coronavírus. O lavar bem as mãos, o evitar aglomerações, o não sair de casa. Os bondes transportavam poucas pessoas, porém, como eu falei, não se deu muita atenção no começo. A gripe, de fato, causou um grande estrago no Brasil. Cerca de 35 mil a 40 mil pessoas que morreram. A gripe realmente foi a pior pandemia, a gripe espanhola foi a pior pandemia da história, atingindo 500 milhões de pessoas na época e matando cerca de 25 a 30 milhões de pessoas. Ela é causada por um vírus, o famoso H1N1, um vírus que causava esta doença, era o H1N1. Se você gostou desse vídeo, primeiro lave as mãos, use álcool em gel. Muito cuidado com aglomerações. Tenha aí a sua consciência tranquila e haja para que ela não possa pegar você e você não possa também contaminar a outros. Compartilhe este vídeo porque o conteúdo é bom. Quarta, sábado pela manhã, estamos sempre colocando vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com a mitologia grega. Um abraço.